Olá, pessoal! Para quem não me conhece ainda, sou a professora Márcia Fernandes, especialista em concursos, na preparação para concursos. Hoje irei postar aqui para vocês o gabarito da prova de vice-diretor aplicada dia 18 de outubro em Sorocaba pela banca VUNESP. Além de revisar suas respostas, esse gabarito também é de grande valia para quem quer continuar estudando, inclusive para futuras provas. Aproveitem e não deixem de inscrever-se no canal e deixar o seu like. Obrigada! Quer estudar para concursos? Estude no Semaf Cursos Preparatórios, materiais atualizados e aulas 100% online. Questão 16, autora Heloísa Luque, fala sobre uma cultura educacional positiva e qual seria as suas características. Entre as alternativas, a única que se enquadra é a alternativa C. A gestão escolar reforça continuamente o sentido da missão, visão da escola e valores educacionais elevados, de modo a manter sua equipe focada por unidade de trabalho. A questão 17, do autor Gandim, uma questão sobre planejamento e que, de acordo com o autor, são mais importantes o projeto ou a rotina. Então, é uma questão também fácil de você confundir, mas o que o autor afirma mesmo é que as rotinas são mais importantes do que os projetos, porque, em primeiro lugar, é na sala de aula e em outras rotinas escolares que acontece verdadeiramente a educação, e depois, porque a maior parte do tempo é gasta justamente nessas rotinas. Questão 17, alternativa E. Na questão 18, Cortella afirma em qual tua obra que líder é aquele ou aquela capaz, numa dada circunstância, de levar adiante pessoas, projetos, ideias e metas. Segundo o autor, assumir a postura de liderança é, antes de mais nada, uma escolha, mas que exige uma estupenda capacidade de se ter humildade. Alternativa B, questão 18. Questão 19, Emília Ferreiro, com todas as letras. Ela trata sobre materiais para alfabetizar. E, segundo Ferreiro, os materiais para alfabetizar podem ser utilizados para 3 funções. Apenas uma delas está aqui na prova de vocês, que são textos dirigidos aos professores como modo de veicular uma proposta pedagógica e de fazer-lhes chegar informação atualizada que os ajuda a pensar criticamente sua própria prática profissional. Questão 19, portanto, alternativa B. Questão 20, do Padilha, que fala que, a partir de algumas experiências, uma pesquisa sobre experiências com gestão democrática, o Instituto Paulo Freire levantou alguns parâmetros. E aí a pergunta era, alguns desses parâmetros levantados são capacitar todos os segmentos, consultar a comunidade escolar, demonstrar lisura nos processos de definição da gestão, promover a agilização das informações e transparência nas negociações. Portanto, questão 20, alternativa A. Questão 21, Isabel Alarcão pergunta as 3 características importantes da pesquisação. São elas: a contribuição para a mudança, o caráter participativo, motivador e apoiante do grupo e o impulso democrático. Alternativa C, questão 21. Questão 22, Monteiro e Smoley afirmam que o Estado de Israel se propôs a construir um sistema educacional que influísse sobre o caráter da sociedade e sobre os produtos da educação. Por esse motivo e pela origem diversificada da população, desde o início, a política nacional tem se baseado no princípio da heterogeneidade das turmas. Alternativa B, típica questão que a resposta está no enunciado. 22B. Questão 23, de acordo com Freitas, a avaliação institucional é um processo de apropriação da escola pelos seus autores.
não na visão liberal da responsabilização pelos resultados da escola, como contraponto da desresponsabilização do Estado, mas no sentido de que seus atores têm um projeto e um compromisso social. Segundo Freitas, este processo bilateral de responsabilização é chamado de qualidade negociada, questão 23, alternativa D. Questão 24, do autor Vasconcelos, afirma que a proposta geral das experiências de aprendizagens que serão oferecidas pela escola, incorporada nos diversos componentes curriculares, dá a espinha dorsal da escola. De acordo com Vasconcelos, essa proposta, que é a que dá a espinha dorsal, é denominada planejamento curricular, alternativa E. Questão 25, extraída do livro Documentos de Identidade, de Tadeu Silva. O autor questiona como desconstruir o texto racial do currículo, como questionar as narrativas hegemônicas de identidade. Silva afirma que, em uma perspectiva crítica, buscaria incorporar ao currículo devidamente adaptadas aquelas estratégias de desconstrução das narrativas e identidades nacionais, étnicas e raciais que têm sido desenvolvidas nos campos teóricos do pós-estruturalismo e dos estudos culturais. Alternativa C, questão 25. Questão 26, de Lino de Macedo, Ensaios Pedagógicos, destaca que na escola a disciplina frequentemente está centrada na figura do diretor ou do professor. O autor afirma e defende a respeito da disciplina na escola que, em uma escola que se quer para todas as crianças, a disciplina é fundamental. A disciplina é uma condição para a criança realizar um percurso escolar, aproveitando ao máximo suas possibilidades e a de seu professor. Alternativa E. Questão 27, retirada do livro de Lucchesi, Avaliação em Educação, cita as 3 denominações que Bloom estabeleceu para avaliação: avaliação diagnóstica, formativa e somativa. De acordo com Lucchesi, a respeito dessas tipificações de avaliação, é correto afirmar que a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação somativa indicam momentos diferentes de uma ação sobre os quais incidem os atos avaliativos, que, consequentemente, deverão subsidiar decisões do gestor da ação enquanto ela está sendo implantada, contexto em curso, formativa ou concluída, resultado final da ação somativa. Portanto, questão 27, alternativa A. Só lembrando, para Lucchesi, a avaliação somativa deveria chamar avaliação final ou resultado final. Ele não concorda com a nomenclatura somativa. As demais alternativas estão incorretas, porque a avaliação diagnóstica é no início, a formativa é durante e a somativa é no final. Então, as demais alternativas se contrapõem a essa lógica. Questão de Muricy. De acordo com Muricy e Chaves, que 2 subetapas do planejamento do PDCA são a análise do processo, identificação das causas do problema, a elaboração dos planos de ação para o alcance das metas. Questão 28, alternativa C. Questão 29, extraída do livro Sete Saberes, pegou muita gente, né? Porque a pergunta é, de acordo com Morin, há 2 formas de compreensão. E todo mundo ouve o Morin falar em compreensão humana. Porém, citado aí educar para compreender a matemática ou uma disciplina determinada é uma coisa, etc., né, o enunciado da questão, a resposta correta é compreensão intelectual objetiva e a compreensão intersubjetiva. Precisei consultar o próprio livro mesmo para achar a resposta dessa questão. Questão 29, alternativa A. Na questão 30, retirada do livro do Aquino, fala sobre as diferentes concepções de desenvolvimento inatista, ambientalista e socio-interacionista.
E na pergunta, a resposta que mais é adequada é a alternativa D. Na perspectiva socio-interacionista de Vygotsky, a premissa é de que o homem constitui-se como tal por meio de suas interações sociais. As características individuais dependem da interação do ser humano com o meio físico e social. O desenvolvimento da estrutura humana é entendido como um processo de apropriação pelo sujeito, no qual ele internaliza as formas culturais, transforma-as e intervém em seu meio. Alternativa D, questão 30. Questão 31 do livro do Libânio, Organização e Gestão da Escola. A pergunta é: de acordo com o Libânio, entre as ações de natureza técnico-administrativa estão os recursos físicos, materiais e didáticos, financeiros, a legislação escolar e as normas administrativas. Alternativa E, questão 31E. Questão 32, retirada do livro da Veiga, Projeto Político Pedagógico. A construção de um projeto supõe etapas e Neves define ações a serem realizadas na etapa da análise da situação. E entre essas ações está examinar o entorno da escola e as possibilidades de um trabalho conjunto ou enriquecido pela comunidade. 32, alternativa B. Questão 33. Segundo o marco referencial de Sorocaba, pensar na escola pública de qualidade em sua função social na atualidade requer que seus atores sociais reconheçam a importância da educação no processo de constituição do ser humano, de modo que as práticas educativas resultem na aprendizagem dos saberes científicos construídos historicamente pela humanidade e dos valores sobre os quais se assenta a nossa sociedade, instrumentalizando nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos para o pleno exercício da cidadania. Questão 33, alternativa C. Questão 34, artigo 214 da Constituição, que define o Plano Nacional de Educação e pergunta sobre as diretrizes, objetivos e metas. A resposta é a alternativa A, universalização do atendimento escolar, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. 34A. Questão 35 sobre o ECA. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas. Artigo 17 do ECA. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Alternativa D de dado. Questão 36 da LDB, artigo 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e a de seus sistemas de ensino, terão, entre outras, a incumbência de promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, o bullying, no âmbito das escolas. 36, alternativa C. Questão 37 da Lei 13.005, que aprova o Plano Nacional de Educação, define algumas diretrizes, e entre essas diretrizes é correto citar a superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. 37, alternativa E. Questão 38, Lei 13.146, o famoso Estatuto da Deficiência, uma questão do tipo complete. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar, de acordo com o inciso 3º do referido artigo, projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado. Alternativa B.
Questão 39, sobre o parecer do Conselho Municipal de Educação de Sorocaba 2 de 2011, cita o referido parecer o currículo da educação infantil. O currículo da educação infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico. Alternativa A, 39A. Questão 40, sobre a Resolução 4 de 2010, que define as diretrizes gerais para a educação básica. Também pergunta-se: a organização da matriz curricular entendida como alternativa operacional que embase a gestão do currículo escolar e represente subsídio para a gestão da escola, passo para uma gestão centrada na abordagem interdisciplinar organizada por eixos temáticos, mediante interlocução entre os diferentes campos do conhecimento. Alternativa C, 40C. Questão 41, Resolução 2 de 2017, Base Nacional Comum, famosa BNCC. A pergunta é, segundo o artigo 4º, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 41, alternativa E. Questão é sobre a Resolução 1 de 2018, que fala do nome social. A pergunta é: a referida resolução prevê em seu artigo 3º que os alunos maiores de 18 anos podem solicitar o uso do nome social durante a matrícula ou a qualquer momento, sem a necessidade de mediação. Alternativa D. Questão 43, sobre o Decreto Municipal 22.120 de Sorocaba, define sobre a avaliação de desempenho do estágio probatório. De acordo com o artigo 5º do referido decreto, na dimensão funcional estão incluídas as características que geram impacto nos processos e formas de trabalho. Alternativa B. Questão 44, deliberação do Conselho Municipal de Educação de Sorocaba, número 1, de 2001. Artigo 6º estabelece que o diretor da escola reunirá o conselho de classe, série e termo, que analisará o pedido de reconsideração, levando em conta alguns aspectos. E entre esses aspectos está a evidência da falta de procedimentos pedagógicos previstos no regimento escolar ou plano de gestão escolar. Alternativa E. Questão 45, deliberação do Conselho Municipal de Sorocaba, número 1 de 2007, dispõe sobre o atendimento a alunos cujo estado de saúde recomende atividades especiais de aprendizagem e avaliação escolar. A referida deliberação estabelece que caberá à direção da escola, à vista da documentação apresentada, deferir o requerimento, indicando no despacho os procedimentos pedagógicos cabíveis e adequados à situação. De acordo com essa deliberação, artigo 2º, parágrafo 2º, é correto afirmar que o interessado ou seu representante legal apresentará, juntamente com o requerimento dirigido à direção, comprovante emitido exclusivamente pelo médico responsável pelo tratamento, atestando o motivo da exceção, a duração do afastamento e as condições de acompanhamento das atividades pelo discente. 45, alternativa B. Questão 46, parecer do Conselho Municipal de Educação de Sorocaba, número 3 de 2010. Prevê que, por meio do Centro de Referência em Educação, na perspectiva de educação inclusiva, a Secretaria vai garantir, entre outras ações, a transversalidade da educação especial,
desde a educação infantil, acessibilidade urbanística arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, nos transportes, na comunicação e informação e articulação intersetorial, na implementação das políticas públicas, participação da família e da comunidade. 46, alternativa D. Questão 47, deliberação do Conselho Municipal de Sorocaba, número 2, de 2009, que fixa normas para os cursos de jovens e adultos. Parágrafo único, que, como modalidade desses níveis de educação básica, a identidade própria da educação de jovens e adultos considerará situações, os perfis dos estudantes, as faixas etárias e pautar-se-á pelos princípios de equidade, diferença e proporcionalidade na apropriação e contextualização das diretrizes curriculares nacionais e na proposição de um modelo pedagógico próprio, de modo a assegurar, quanto à equidade, a distribuição específica dos componentes curriculares, a fim de propiciar um patamar igualitário de formação e restabelecer a igualdade de direitos e de oportunidades face ao direito à educação. Portanto, 47, alternativa C. Questão 48, também deliberação do Conselho Municipal de Educação de Sorocaba, 01 de 2009, artigo 2º, parágrafo 3º, é correto afirmar que os documentos escolares, como livros de registro, matrículas, de atas de reuniões de escola, de expedição de certificados e diplomas, atas de resultados parciais e finais, são de conservação obrigatória e salvos de qualquer eliminação. Alternativa A. Questão 49, sobre a proposta pedagógica das instituições de educação infantil, de acordo com o parágrafo único do artigo 10º da deliberação do Conselho Municipal de Educação de Sorocaba, número 3 de 2018, na efetivação desse objetivo, as propostas pedagógicas das instituições de educação infantil deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a organização dos materiais, espaços e tempos que, entre outras experiências, assegurem o reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças com as histórias e as culturas africanas, afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo e à discriminação. Alternativa B. Questão 50, sobre a Lei 4.599, que estabelece o quadro e o plano de carreira do quadro do Magistério Público Municipal de Sorocaba a respeito da jornada de trabalho, prevê, no artigo 35, que nos cálculos para pagamento da jornada semanal de trabalho docente, o mês será considerado como constituído de 5 semanas, tendo-se como já remunerados os dias de repouso semanal. Alternativa E. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo. Vamos ficar por aqui e não deixe de inscrever-se no canal para acompanhar os futuros vídeos que estaremos postando neste canal. Obrigada!